Eu nunca imaginei que ouviria essas palavras do meu próprio filho. Você só está aqui porque a casa é sua, não porque nós queremos. Quando ele disse isso, eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Estava na sala da minha própria casa, a casa onde criei esse menino, onde limpei cada canto, onde preparei cada refeição com amor. E agora, ele me olhava com uma frieza que eu jamais tinha visto naqueles olhos. Camila, minha nora, estava ao lado dele, e percebi um sorriso discreto nos lábios dela. Não era um sorriso de alegria, era de satisfação, como se finalmente tivesse conseguido o que queria. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu tentei abrir a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Como é que chegamos até aqui? Como é que o filho que eu carreguei no colo, que eu embalei nas noites de febre, que eu protegi de todo o mal, estava agora me dizendo que eu não era bem-vinda na minha própria casa? Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu para ele dizer algo tão cruel, tão devastador. Eu também me perguntei isso durante dias, durante noites sem dormir. Mas para entender como cheguei até esse momento, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso contar como tudo começou, como aos poucos fui me tornando uma estranha dentro do meu próprio lar. Antes de prosseguir, curta o vídeo se já ouviu até aqui e deixe nos comentários de qual cidade está ouvindo. Gosto muito de saber até onde minhas histórias estão chegando. Meu nome é Irene, tenho 58 anos e essa é a história de como perdi meu lugar na vida do meu filho. Fui casada por 28 anos com Antônio, o amor da minha vida. Nós nos conhecemos ainda jovens, construímos tudo juntos. Essa casa onde moro, onde tudo aconteceu, foi comprada com muito sacrifício. Antônio trabalhava como contador. Eu era professora de português em uma escola estadual. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. E tínhamos Rafael, nosso filho único. Quando Rafael nasceu, eu me dediquei completamente a ele. Continuei trabalhando, mas cada minuto livre era para aquele menino. Antônio era um pai presente, carinhoso, mas eu sempre fui mais próxima do Rafael. Talvez até demais, como vim a descobrir mais tarde. Quando Rafael tinha 22 anos, Antônio teve um infarto fulminante. Foi tão rápido que nem deu tempo de nos despedirmos. Uma manhã ele estava tomando café comigo, rindo de uma piada boba, e à tarde ele já não estava mais aqui. O mundo desabou. Eu me sentia perdida, vazia, sem rumo. Mas tinha Rafael, e ele se tornou minha razão de viver. Eu me aposentei pouco depois, não conseguia mais dar aulas com a mesma dedicação. Fiquei em casa, cuidando de tudo, esperando Rafael voltar da faculdade. Ele estava cursando engenharia, era um bom aluno. Eu cozinhava seus pratos favoritos, lavava suas roupas, organizava seus livros. Fazia tudo para que ele não sentisse falta de nada. Eu achava que estava sendo uma boa mãe, que estava honrando a memória de Antônio ao cuidar tão bem do nosso filho. Rafael se formou, conseguiu um bom emprego em uma empresa de construção civil. Eu estava tão orgulhosa dele. Meu menino tinha se tornado um homem de sucesso. Ele continuou morando comigo e eu não via problema nisso. A casa era grande o suficiente e eu gostava de ter companhia. Sentia menos a falta de Antônio quando Rafael estava por perto. Foi aos 29 anos que Rafael conheceu Camila. Ela trabalhava na mesma empresa, no departamento de marketing. Ele me contou sobre ela com um brilho nos olhos que eu não via há tempos. Fiquei feliz por ele, claro. Todo filho precisa construir sua própria vida, encontrar alguém para amar. Quando Rafael me trouxe Camila para conhecer, eu a recebi com todo carinho. Preparei um almoço especial, arrumei a casa, comprei flores para a mesa. Queria que ela se sentisse bem-vinda. Camila era bonita, educada, falava bem, usava roupas elegantes, tinha aquele jeito confiante de quem sabe o que quer. Mas desde o primeiro momento, eu senti algo estranho. Não era nada que eu pudesse colocar o dedo, apenas uma sensação. A forma como ela olhava para a casa, como se estivesse avaliando cada detalhe. A maneira como respondia minhas perguntas, sempre breve, sempre cordial, mas distante. Tentei ignorar essa sensação. Pensei que era apenas insegurança minha, ciúmes de mãe que não quer dividir o filho. Rafael parecia tão feliz ao lado dela que eu não quis estragar. Eles namoraram por 1 ano e meio. Durante esse tempo, Camila vinha aqui em casa com frequência.
Eu sempre fazia questão de deixá-los à vontade, de não ser aquela sogra intrometida. Mas percebia pequenas coisas. Camila reorganizava os móveis da sala quando achava que eu não estava vendo. Fazia comentários sobre a decoração estar ultrapassada. Sugeria mudanças, sempre com aquele sorriso educado que não chegava aos olhos. Rafael ria, achava graça, dizia que ela tinha bom gosto. Eu engolia a irritação e sorria também. Quando eles anunciaram o noivado, eu fingi estar completamente feliz. E parte de mim estava, de verdade. Mas outra parte, lá no fundo, sentia um aperto no peito. Durante os preparativos do casamento, Camila começou a ficar mais presente. Ela e Rafael vinham jantar aqui quase toda semana. Foi em um desses jantares que ela soltou a pergunta que mudaria tudo. Estávamos comendo a sobremesa quando Camila, com aquele jeito casual dela, disse que eles estavam procurando apartamento para alugar depois do casamento. Antes que eu pudesse pensar, as palavras saíram da minha boca. Eu disse que eles não precisavam gastar dinheiro com aluguel, que a casa era grande, que tinham 2 quartos vagos, que ficariam muito confortáveis aqui. Eu disse que seria uma alegria ter os 2 morando comigo, que a casa estava tão vazia desde que Antônio tinha partido. Rafael olhou para Camila, ela olhou para ele e houve um momento de silêncio. Depois ela sorriu, agradeceu muito a generosidade e disse que precisavam conversar. Eu deveria ter percebido naquele momento que tinha cometido um erro, mas estava tão empolgada com a ideia de não ficar sozinha, de ter Rafael por perto, que não prestei atenção nos sinais. 2 semanas depois, eles aceitaram. Camila disse que seria temporário, só até juntarem dinheiro para dar entrada em um imóvel próprio. Eu concordei prontamente. Disse que podiam ficar o tempo que precisassem. O casamento foi bonito, simples, mas elegante. Eu usei um vestido azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião. Chorei durante a cerimônia, vendo meu filho ali tão feliz, tão adulto. Antônio faria questão de estar presente, e doía saber que ele tinha perdido aquele momento. Depois da lua de mel, Rafael e Camila se mudaram oficialmente para cá. Eles ficaram com o quarto maior dos 2 vagos, aquele que tinha sacada. Eu tinha esvaziado completamente o cômodo, deixado eles decorarem do jeito que quisessem. Comprei lençóis novos, toalhas novas, queria que se sentissem em casa. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu continuava cozinhando, limpando, cuidando da casa como sempre fiz. Camila trabalhava o dia todo, chegava tarde, então eu achava natural preparar o jantar. Rafael parecia contente, elogiava minha comida, dava beijos na minha testa como fazia desde criança. Eu me sentia útil, necessária. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis no começo. Camila começou a trazer objetos de decoração novos. Um quadro aqui, um vaso ali. Ela dizia que queria deixar a casa mais moderna, mais alegre. Eu não via problema, achava até bonito. Mas então ela começou a tirar minhas coisas. As fotos de família que ficavam na estante da sala foram substituídas por vasos minimalistas. O tapete que Antônio tinha comprado em uma viagem para Minas Gerais desapareceu, trocado por outro que Camila disse combinar melhor com o sofá. Quando perguntei sobre o tapete antigo, ela disse com naturalidade que tinha doado porque estava muito gasto. Meu coração apertou, mas não disse nada. Era só um tapete, não era? Embora fosse o tapete que Antônio tinha escolhido com tanto carinho, que tinha história, que tinha valor sentimental. Mas eu engoli a mágoa e fingi que não importava. Depois foi a cozinha. Camila começou a reclamar que os armários eram desorganizados, que não encontrava nada. Um dia cheguei e ela tinha reorganizado tudo. As panelas que eu usava há anos estavam em lugares diferentes. Os temperos que eu guardava de um jeito específico tinham sido mudados de lugar. Quando fui cozinhar, não conseguia encontrar nada. Fiquei 10 minutos procurando o sal, que sempre ficava no armário ao lado do fogão, e agora estava dentro de um pote diferente, em outra prateleira. Comentei com Camila, tentando ser gentil, que estava confusa com as mudanças. Ela riu e disse que eu logo me acostumaria, que aquele jeito era mais prático, mais moderno. Eu me calei. Afinal, ela também morava ali agora, tinha direito de querer as coisas organizadas do jeito dela. Ou era isso que eu tentava me convencer. As refeições em família também mudaram. Antes eu cozinhava e todos jantávamos juntos, conversando sobre o dia.
Mas Camila começou a dizer que preferia comidas mais leves, mais saudáveis, que minha comida era muito gordurosa, muito pesada. Rafael, que sempre adorou minha comida, começou a concordar com ela. Dizia que realmente precisava emagrecer uns quilos, cuidar melhor da saúde. Eu tentei adaptar minhas receitas, usar menos óleo, menos sal, mas Camila sempre encontrava algo para criticar. Dizia que o arroz estava muito cozido, que o frango estava seco, que a salada precisava de um molho diferente. Um dia, ela trouxe um livro de receitas fitness e deixou na bancada da cozinha, bem visível. Não disse nada, apenas deixou ali. A mensagem estava clara. Comecei a me sentir inútil na minha própria cozinha. Aquele espaço que sempre foi meu território, onde eu criava, onde eu expressava meu amor através da comida, agora parecia pertencer a outra pessoa. Camila começou a cozinhar também. Fazia pratos que eu nem sabia pronunciar o nome. Usava ingredientes que eu nunca tinha visto. Rafael elogiava, dizia que estava delicioso. Eu ficava ali, sentada à mesa, comendo em silêncio, sentindo que estava sobrando. Foi também nessa época que Camila começou a trazer amigas para cá. Ela fazia reuniões, chamava de networking. Ficavam na sala bebendo vinho, rindo alto, falando sobre trabalho, sobre viagens, sobre restaurantes caros. Eu me recolhia no meu quarto para não atrapalhar. Uma vez, desci para pegar água e ouvi uma das amigas de Camila perguntando se ela morava com a sogra. Camila respondeu, com um tom que tentava ser neutro, mas carregava desconforto, que sim, temporariamente, até comprarem a casa própria. A amiga fez uma cara de pena e disse que devia ser difícil. Camila apenas sorriu e mudou de assunto, mas eu tinha ouvido. Subi de volta para o quarto com um aperto no peito, sem nem pegar a água que tinha ido buscar. Comecei a perceber que Rafael estava diferente comigo. Não era nada óbvio. Eram pequenas coisas. Ele parou de me dar beijos na testa. Parou de sentar no sofá comigo para assistir televisão como fazia antes. Quando eu tentava conversar com ele, ele estava sempre com pressa, sempre tinha algo para fazer. Seus abraços, quando aconteciam, eram rápidos, quase mecânicos. Eu sentia que estava perdendo meu filho, mas não sabia como reverter isso. Tentei conversar com ele algumas vezes. Puxava assuntos sobre o trabalho dele, sobre os planos para o futuro. Mas as respostas eram curtas, monossilábicas. Camila sempre aparecia no meio da conversa, puxava ele para alguma outra coisa e eu ficava ali, com as palavras morrendo na boca. Os meses foram passando e eu fui me recolhendo cada vez mais. Passava a maior parte do tempo no meu quarto. Só descia para cozinhar quando Camila permitia ou para fazer a limpeza. Sim, eu ainda limpava a casa inteira, porque mesmo sendo minha casa, mesmo eu sendo a dona, de alguma forma, eu tinha me tornado a empregada. Eu mesma não sei como deixei isso acontecer. Talvez por medo de perder Rafael completamente. Talvez por achar que, sendo útil, sendo necessária, eles não me mandariam embora. Embora fosse impossível me mandarem embora da minha própria casa, não é mesmo? Mas o medo era irracional. Ele não seguia lógica. Minha amiga Silvia, que me conhece desde os tempos de escola, começou a notar que algo estava errado. Ela me ligava. Perguntava por que eu não ia mais ao cinema com ela, por que tinha deixado de frequentar o grupo de leitura que participávamos. Eu inventava desculpas, dizia que estava cansada, que tinha muito a fazer em casa. Mas a verdade era que eu tinha vergonha de contar para ela o que estava acontecendo. Vergonha de admitir que tinha perdido o controle da minha própria vida. Um dia, Silvia apareceu aqui sem avisar. Tocou a campainha insistentemente até eu atender. Quando abri a porta, ela me abraçou forte e disse que estava preocupada. Eu desabei a chorar nos braços dela. Ali, na porta da minha casa, chorei tudo que tinha segurado durante meses. Silvia me levou para dentro, preparou um chá e me fez sentar e contar tudo. Quando terminei de falar, ela estava com os olhos arregalados, incrédula. Ela disse que eu não podia deixar aquilo continuar, que aquela era minha casa, que eu tinha que impor limites. Mas como? Como impor limites ao seu próprio filho? Como dizer não quando você passou a vida inteira dizendo sim? Silvia segurou minhas mãos e disse que se eu não fizesse nada, a situação só iria piorar. Que eu precisava ter uma conversa séria com Rafael. Eu prometi que tentaria, mas no fundo sabia que não teria coragem.
E realmente, a situação piorou. Camila começou a falar sobre reformar a casa. Dizia que a estrutura estava antiga, que precisava modernizar. Ela trazia revistas de decoração, mostrava para Rafael projetos de casas reformadas. Ele concordava com tudo, empolgado. Ninguém me perguntava o que eu achava, ninguém pedia minha opinião. Era como se eu não existisse. Um sábado de manhã, acordei com barulhos estranhos. Desci e encontrei 2 homens tirando medidas da sala. Camila estava lá, com uma prancheta na mão, anotando coisas. Perguntei o que estava acontecendo e ela, sem tirar os olhos da prancheta, disse que estavam fazendo um orçamento para a reforma. Eu senti meu sangue ferver. Perguntei por que ninguém tinha me avisado. Por que tinham marcado aquilo sem me consultar? Camila finalmente me olhou, com aquela expressão de paciência forçada, e disse que tinham comentado, que eu devia ter esquecido. Eu sabia que era mentira. Eu sabia que nunca tinham comentado nada. Mas Rafael, que tinha acabado de entrar na sala, concordou com ela. Disse que sim, que tinham comentado alguns dias atrás. Eu me senti enlouquecendo. Será que estava perdendo a memória? Será que realmente tinham falado e eu não me lembrava? Mas não, eu tinha certeza absoluta que aquilo nunca tinha sido mencionado. Subi para o quarto tremendo de raiva e frustração. Mais tarde, Rafael bateu na minha porta. Ele entrou e disse com um tom cansado que eu precisava ser mais flexível, que a casa precisava de reformas mesmo, que estava tudo velho. Eu respirei fundo e tentei explicar que não era sobre a reforma em si, mas sobre não ser consultada, sobre não participar das decisões. Ele revirou os olhos, como se eu estivesse sendo dramática, e disse que eu sempre dificultava tudo. Antes que eu pudesse responder, Camila chamou ele lá de baixo e ele saiu sem se despedir. Eu me deitei na cama e fiquei olhando para o teto, sentindo um vazio enorme no peito. As semanas seguintes foram tensas. Camila e Rafael falavam abertamente sobre a reforma na minha frente, como se eu não estivesse ali. Escolhiam cores, materiais, estilos, tudo sem me incluir. Eu tentava dar minha opinião às vezes, mas era ignorada ou rebatida imediatamente. Começaram a chegar pacotes, móveis novos, decoração nova. Tudo escolhido por Camila. O sofá onde Antônio costumava sentar para ler jornal foi substituído por um modelo moderno, desconfortável, todo branco. As cortinas que eu tinha costurado à mão anos atrás foram trocadas por persianas cinzas. A cada mudança, eu sentia um pedaço da minha história sendo apagado. A casa estava se tornando irreconhecível. Não parecia mais minha. Não tinha mais a essência de Antônio, não tinha mais minhas memórias visíveis. Era como se Camila estivesse deliberadamente apagando o meu passado, minha existência. Comecei a ter crises de ansiedade. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, suando frio, sentindo que as paredes estavam se fechando. Emagreci, parei de comer direito. Silvia insistia para eu procurar um médico, mas eu recusava. Achava que não adiantaria, que remédio nenhum resolveria o que estava errado na minha vida. O que eu precisava era do meu filho de volta. Precisava que ele me visse, me ouvisse, me considerasse. Um dia, decidi fazer um almoço especial. Era aniversário de Rafael e eu pensei que poderia ser uma forma de nos reconectarmos. Acordei cedo, fui ao mercado, comprei tudo o que ele mais gostava. Passei a manhã inteira na cozinha, preparando cada prato com carinho. Fiz o bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro que ele adorava desde criança. Arrumei a mesa bonita, coloquei flores, preparei tudo nos mínimos detalhes. Quando Rafael e Camila chegaram do trabalho, eu os chamei para a sala de jantar. Rafael pareceu surpreso ao ver a mesa arrumada. Camila apenas franziu a testa. Expliquei que era um almoço de aniversário especial, que tinha feito tudo o que ele gostava. Rafael sorriu, parecia genuinamente tocado. Mas Camila cortou o momento dizendo que eles já tinham programado jantar fora com amigos, que tinham reserva em um restaurante. Meu coração despencou. Olhei para Rafael esperando que ele dissesse que podiam remarcar, que podiam comer meu almoço primeiro. Mas ele apenas disse, com um tom de desculpa rápida, que eu devia ter avisado antes, que já tinha um compromisso. Eu fiquei ali, parada, olhando para aquela mesa cheia de comida, para o bolo que tinha feito com tanto amor. Senti as lágrimas ameaçando cair, mas segurei. Disse que não tinha problema, que podiam guardar para comer depois.
Eles subiram para se trocar e saíram meia hora depois, vestidos elegantemente, rindo, empolgados. Nem provaram a comida, nem olharam para o bolo. Eu fiquei sozinha naquela casa silenciosa, sentada à mesa que tinha preparado com tanto carinho, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela situação, chorei por Rafael, chorei por Antônio, que não estava ali para me defender. Chorei por mim mesma e pela mulher que eu tinha me tornado. Silvia apareceu mais tarde naquele dia. Ela tinha ligado e percebido pelo meu tom de voz que algo estava errado. Quando ela viu a mesa ainda arrumada, a comida intocada, o bolo com a velhinha que eu nem tinha acendido, ela me abraçou sem dizer nada. Às vezes o silêncio de uma amiga verdadeira vale mais que 1000 palavras. Nós comemos juntas, ela e eu, daquele almoço que era para ser uma celebração. Ela elogiou cada prato, disse que estava tudo delicioso, mas o gosto na minha boca era de cinzas. Foi depois desse episódio que eu decidi que precisava ter uma conversa séria com Rafael. Não podia mais continuar daquele jeito. Precisava que ele soubesse como eu estava me sentindo. Precisava que ele entendesse que aquilo estava me destruindo. Esperei o momento certo. Uma noite em que Camila tinha saído com as amigas e Rafael estava em casa, sozinho na sala, mexendo no notebook. Eu desci, sentei no sofá ao lado dele e disse que precisávamos conversar. Ele suspirou, fechou o notebook e me olhou com aquela expressão de impaciência que eu tinha visto tantas vezes ultimamente. Comecei devagar. Disse que sentia que estávamos distantes, que sentia que não nos falávamos mais como antes. Rafael disse que era normal, que ele tinha crescido, tinha uma esposa agora, responsabilidades. Eu concordei. Disse que entendia isso, mas que não era sobre quantidade de tempo, era sobre qualidade. Era sobre me sentir invisível, ignorada, desconsiderada. Ele ficou quieto, apenas olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Juntei coragem e fui mais fundo. Falei sobre as mudanças na casa, sobre como ninguém me consultava, sobre como me sentia uma estranha. Falei sobre o almoço de aniversário, sobre como tinha doído ser ignorada daquele jeito. Falei que aquela era minha casa, que eu tinha o direito de participar das decisões, de ser ouvida. Rafael respirou fundo. Eu podia ver que ele estava se segurando, que tinha coisas na ponta da língua. Então ele começou a falar, e cada palavra era como um golpe. Ele disse que eu era controladora, que sempre fui, que nunca deixei ele crescer de verdade, que sempre fiz tudo por ele sem deixar ele aprender, que eu o sufocava com minha presença constante, com minha necessidade de ser necessária. Eu fiquei chocada, tentei defender, tentei explicar que tudo que fiz foi por amor, por querer o bem dele, mas ele continuou. Disse que Camila tinha aberto os olhos dele para muita coisa, que ela tinha mostrado como nossa relação era doentia, como eu o mantinha preso em uma dinâmica infantil, que era hora dele ter sua própria vida, sua própria família, sem interferência. Cada palavra dele era uma lâmina. Eu sentia como se tudo que eu tinha feito durante anos, todos os sacrifícios, todo o amor, estivesse sendo jogado na minha cara como se fosse algo negativo, algo errado. Tentei argumentar, tentei fazer ele ver que não era assim, que eu sempre o incentivei, sempre o apoiei, que tudo o que fiz foi para o bem dele. Mas Rafael estava irredutível. Ele disse que eu precisava aceitar que as coisas tinham mudado, que a casa ia mudar, que a dinâmica ia mudar. E que se eu não conseguisse aceitar isso, talvez fosse melhor eu pensar em outras opções. Eu gelei. Perguntei o que ele quis dizer com outras opções. Rafael desviou o olhar, como se arrependido de ter falado. Mas eu insisti. Disse que queria entender o que ele estava sugerindo. Foi então que ele disse, com uma voz mais baixa, mais firme, que talvez fosse melhor eu ir morar com Silvia por um tempo, ou procurar um apartamento menor, algo que fosse só meu, que ele e Camila precisavam de espaço, precisavam construir a vida deles sem interferências. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Perguntei se ele estava me pedindo para sair da minha própria casa. Ele disse que não era isso, que estava apenas sugerindo, pensando no bem de todos, que a convivência estava difícil, que seria melhor para mim também ter meu próprio espaço. Eu me levantei do sofá, tremendo. Disse que aquela casa era minha,
que Antônio e eu tínhamos comprado com nosso suor, que cada tijolo tinha nossa história, que eu tinha convidado ele e Camila para morarem aqui, mas que nunca imaginei que seria expulsa da minha própria casa. Rafael também se levantou, irritado agora. Disse que ninguém estava me expulsando, que eu estava sendo dramática como sempre, que ele estava apenas tentando encontrar uma solução para todos serem felizes. Mas como eu poderia ser feliz sendo expulsa da minha casa pelo meu próprio filho? Nós começamos a discutir de verdade, então. Eu disse coisas que tinha guardado durante meses. Falei sobre como Camila tinha mudado ele, sobre como ela era manipuladora, sobre como eu me sentia desrespeitada. Rafael reagiu defendendo Camila ferozmente. Disse que ela era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele, que ela o tinha feito crescer, amadurecer, que eu estava com ciúmes, que não aceitava perdê-lo. A discussão foi subindo de tom. Nós falamos coisas duras, coisas que não deviam ser ditas. Eu estava completamente fora de mim. Anos de frustração e dor saindo de uma vez. E foi no meio dessa discussão que Camila chegou. Ela entrou pela porta da frente e nos encontrou ali, na sala, gritando um com o outro. Ela ficou parada por um momento, avaliando a situação. Depois, com uma calma calculada, ela se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Rafael, ainda alterado, começou a explicar. Disse que eu tinha começado uma briga, que estava sendo impossível, que não aceitava as mudanças. Camila ouviu tudo em silêncio, com aquela expressão neutra que ela sempre tinha. Quando Rafael terminou, ela olhou para mim, e naquele olhar eu vi algo que me arrepiou. Era frieza pura, era desprezo. Camila disse, com uma voz baixa mas firme, que entendia que a situação era difícil para mim, que ela entendia que eu estava acostumada a ter Rafael só para mim, mas que agora ele tinha uma esposa, que ele tinha uma nova família, e que se eu realmente amava meu filho, eu devia deixá-lo ser feliz. Cada palavra era cuidadosamente escolhida. Cada frase era uma manipulação perfeita. Ela estava se colocando como a vítima, como a esposa compreensiva tentando lidar com uma sogra difícil. E Rafael estava comprando cada palavra. Eu tentei me defender. Tentei explicar que não era sobre controle, era sobre respeito, que aquela era minha casa, que eu merecia ser tratada com dignidade. Mas Camila cortou. Ela disse que sim, que aquela era minha casa, e que era exatamente por isso que a situação era insustentável, que não era saudável eles morarem na casa da sogra, que precisavam ter o próprio espaço. Ela olhou para Rafael e disse, com aquele tom de quem está sendo razoável, que talvez fosse mesmo melhor eles procurarem um lugar só deles. Meu coração deu um pulo. Por um instante, eu pensei que finalmente teria minha casa de volta, que finalmente voltaria a ter paz. Mas então Rafael disse que não, que eles não tinham dinheiro ainda para comprar algo, que levaria meses. Camila ficou em silêncio por um momento, pensativa. Depois ela disse que tinham outra opção. Que poderiam continuar morando ali, mas que eu precisava respeitar que aquele era o espaço deles também. Que eu não podia ficar questionando cada decisão, cada mudança. Que ou eu aceitava conviver em harmonia, ou então realmente seria melhor eu procurar outro lugar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como tinha chegado naquele ponto? Como meu próprio filho estava ali, em silêncio, deixando a esposa dele falar comigo daquele jeito. Olhei para Rafael, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que colocasse limites em Camila. Mas ele apenas olhou para baixo, evitando meu olhar. E foi então que eu entendi. Ele concordava com ela. Ele achava que eu é que estava errada. Senti uma dor profunda no peito, uma dor que não era física, mas era mais forte que qualquer dor física que eu já tinha sentido. Era a dor de perceber que tinha perdido meu filho, que ele não era mais aquele menino que eu criara. Era um estranho, manipulado por uma mulher que mal conhecia. Eu respirei fundo, tentando manter a compostura. Disse que entendia perfeitamente o que eles estavam dizendo, que entendia que não era mais bem-vinda na minha própria casa. Camila abriu a boca para dizer algo, provavelmente para negar e fazer parecer que não era isso. Mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. Disse que não precisava ouvir mais nada, que a mensagem estava clara. Subi para o meu quarto e tranquei a porta. Sentei na beira da cama e fiquei ali, parada, sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Não chorei. Acho que já não tinha mais lágrimas.
Apenas uma sensação de vazio, de perda, de derrota. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, revivendo cada momento da discussão, pensando em todas as coisas que poderia ter dito diferente, em todas as oportunidades que perdi de impor limites desde o começo. Mas não adiantava mais. O estrago estava feito. Nos dias seguintes, passei a maior parte do tempo trancada no quarto. Descia apenas para pegar água ou alguma coisa rápida para comer. Não queria encontrar Rafael e Camila. Não conseguia olhar para eles sem sentir uma mistura de raiva, tristeza e decepção. Rafael bateu na minha porta algumas vezes. Dizia que precisávamos conversar, que aquilo não podia ficar assim. Mas eu não respondia. Não tinha mais nada a dizer. Silvia me ligou todos os dias. Ela percebia pelo meu tom de voz que algo estava muito errado, mas eu não conseguia contar. Tinha vergonha, tinha dor demais. Apenas dizia que estava cansada, que depois conversaríamos. Uma semana depois da discussão, eu estava deitada na cama no meio da tarde quando ouvi barulhos na sala. Parecia que estavam movendo móveis. Curiosa, desci para ver o que estava acontecendo. Encontrei Rafael e 2 homens desmontando a estante antiga da sala, aquela que Antônio tinha feito com as próprias mãos. Meu coração disparou. Perguntei o que estavam fazendo. Rafael, sem olhar para mim, disse que estavam trocando por uma estante nova, mais moderna. Eu disse que aquela estante tinha sido feita pelo pai dele, que não podia ser descartada assim. Ele finalmente me olhou, com uma expressão cansada, e disse que era só uma estante velha, que a nova seria melhor. Só uma estante velha. A estante que Antônio tinha passado semanas construindo, lixando cada pedaço de madeira, envernizando com tanto cuidado. A estante onde ficavam nossos livros, nossas fotos, nossa história. Só uma estante velha. Algo dentro de mim se quebrou completamente naquele momento. Eu me aproximei, tentei impedir os homens de continuarem. Disse que aquela estante não ia sair dali, que era minha, que tinha valor sentimental. Mas Rafael fez um sinal para os homens continuarem. Ele segurou meu braço, com firmeza, mas sem brutalidade, e me afastou. Disse que eu estava sendo ridícula, que estava fazendo escândalo por nada. Camila apareceu na porta, observando a cena com aquele olhar calculista. E foi então que eu perdi completamente o controle. Comecei a gritar, comecei a chorar, tentei me soltar de Rafael. Disse que aquela era minha casa, que ele não tinha direito de fazer aquilo, que eu não permitia. Mas os homens continuaram o trabalho, e em poucos minutos a estante estava desmontada, sendo carregada para fora. Eu desmoronei ali mesmo, no chão da sala, soluçando. Rafael ficou ali parado, visivelmente desconfortável, sem saber o que fazer. Camila se aproximou e disse, com uma voz que tentava parecer gentil, que eu precisava me acalmar, que aquilo não era saudável. Eu olhei para ela através das lágrimas e disse tudo o que tinha guardado. Disse que ela tinha destruído minha família, que tinha manipulado meu filho, que tinha transformado minha casa em um inferno. Disse que ela era calculista, fria, que tudo aquilo tinha sido planejado desde o começo. Camila não se alterou. Ela apenas me olhou com aquela expressão neutra e disse que eu estava projetando minha frustração nela, que o problema era meu, não dela, que eu não aceitava que Rafael tinha crescido e não precisava mais de mim. E então Rafael, meu filho, o menino que carreguei no colo, que embalei, que amei mais que tudo nessa vida, olhou para mim e disse as palavras que eu nunca vou esquecer. Ele disse, "Você só está aqui porque a casa é sua, não porque nós queremos." O mundo parou. Eu parei de chorar instantaneamente. Fiquei apenas olhando para ele, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Rafael continuou, com uma voz fria que eu não reconhecia. "A verdade é essa, mãe. Se dependesse de nós, você não estaria aqui. Mas como a casa é sua, não temos escolha. Então, ou você aceita as coisas como elas são, ou todos vamos viver nesse inferno." Camila colocou a mão no ombro dele, em um gesto que parecia de apoio, mas que eu sabia ser de aprovação. Ela tinha conseguido. Tinha transformado meu filho em alguém capaz de dizer aquelas coisas para a própria mãe. Eu me levantei do chão, limpei as lágrimas e olhei para os dois. Senti uma calma estranha tomando conta de mim. Não era paz, era apenas o vazio de quem não tem mais nada a perder. Disse, com uma voz que não parecia minha,
que tinha entendido perfeitamente, que não precisava ouvir mais nada. Subi para o meu quarto, tranquei a porta e fiquei ali. Não sei quanto tempo passou. Horas, talvez dias. Eu não comia, não bebia água direito, não saía. Apenas ficava deitada, olhando para o teto, revivendo cada momento da minha vida com Rafael. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de tão errado para merecer aquilo? Será que realmente fui controladora, como ele disse? Será que meu amor sufocou ele? Mas eu apenas queria o melhor para ele. Apenas queria que ele fosse feliz, que tivesse tudo que eu e Antônio não tivemos. Como isso podia ser errado? Sílvia, preocupada porque eu não atendia suas ligações, apareceu em casa. Ela tocou a campainha, bateu na porta, até que Rafael atendeu. Eu ouvi vozes lá embaixo, ouvi Sílvia exigindo me ver. Rafael disse que eu estava bem, apenas precisando de um tempo sozinha. Mas Sílvia não aceitou. Ela disse que ia chamar a polícia se não a deixassem entrar. Ouvi passos na escada, uma batida na minha porta. Era a voz de Sílvia, preocupada, pedindo para eu abrir. Demorei alguns minutos, mas finalmente abri. Quando Sílvia me viu, seu rosto se transformou em puro choque. Eu não tinha me olhado no espelho, mas imaginava como estava. Magra, pálida, com olheiras profundas. Sílvia entrou, fechou a porta atrás dela e me abraçou forte. Não disse nada, apenas me abraçou. E eu, que achava que não tinha mais lágrimas, voltei a chorar. Chorei nos braços da minha amiga como uma criança perdida. Quando finalmente me acalmei, Sílvia me fez sentar na cama e disse que eu ia contar tudo, sem omitir nada. E eu contei. Contei sobre a discussão, sobre a estante de Antônio, sobre as palavras de Rafael. Quando terminei, Sílvia estava com os olhos cheios de lágrimas também. Ela segurou minhas mãos e disse que aquilo tinha que acabar, que eu não podia continuar assim, que ia me destruir completamente. Mas como fazer parar? Como mudar uma situação que já estava completamente fora de controle? Sílvia ficou comigo o resto do dia. Ela me fez tomar banho, trocar de roupa, comer alguma coisa. Basicamente, me tratou como uma inválida, porque era o que eu tinha me tornado. Quando ela foi embora, já era noite. Ela me fez prometer que ligaria se precisasse, a qualquer hora. Eu prometi, embora soubesse que provavelmente não ligaria. Não queria ser um peso para ninguém. Os dias que se seguiram foram cinzentos. Eu continuava me isolando no quarto, mas pelo menos voltei a comer um pouco, a cuidar minimamente de mim mesma. Rafael não tentou mais conversar comigo. Camila também não. Era como se eu tivesse me tornado invisível na minha própria casa. Eu ouvia eles lá embaixo, vivendo suas vidas, rindo, conversando, como se nada tivesse acontecido, como se eu não existisse. Uma tarde, estava sentada na cadeira, perto da janela do meu quarto, quando meu olhar caiu sobre uma caixa no armário. Era uma caixa velha, de sapatos, que eu guardava há anos. Dentro dela estavam cartas. Cartas que Antônio tinha me escrito ao longo dos anos. Ele tinha esse hábito romântico de deixar bilhetes e cartas para mim, mesmo depois de casados. Peguei a caixa com mãos trêmulas e sentei na cama. Abri a primeira carta, datada de mais de 30 anos atrás. Era da época que estávamos namorando. Antônio escrevia sobre nossos planos para o futuro, sobre a casa que queríamos ter, sobre os filhos que queríamos criar. Ele escrevia sobre amor, sobre companheirismo, sobre construir uma vida juntos. Continuei lendo, carta após carta. Algumas eram de aniversários, outras de datas especiais. Tinha até uma que ele tinha deixado para mim no dia que Rafael nasceu. Nela, Antônio escrevia sobre como era grato por eu ter dado um filho a ele, sobre como íamos ser uma família feliz, sobre como nosso amor criaria um menino bom e feliz. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia. Antônio tinha tanto amor, tanta esperança, tanta fé no futuro. Se ele estivesse vivo, ficaria destroçado ao ver o que tinha acontecido, ver como Rafael tinha se tornado, ver como eu tinha sido tratada. Mas foi quando li a última carta que algo mudou dentro de mim. Era uma carta que Antônio tinha me escrito pouco antes de morrer, embora ele não soubesse que ia morrer. Era apenas uma carta de amor, dessas que ele deixava ocasionalmente. Mas havia um trecho que me atingiu como um raio. Ele escrevia: Irene, meu amor, você é a mulher mais forte que conheço. Às vezes acho que você não percebe sua própria força. Você se preocupa tanto com todo mundo,
Cuida tanto de mim e do Rafael que esquece de cuidar de você mesma. Mas quero que você saiba que sua vida tem valor por si só, não apenas pelo que você faz pelos outros. Você é importante. Você merece ser feliz, ser respeitada, ser amada. Nunca se esqueça disso. Eu li aquele trecho várias vezes. Cada palavra ecoava dentro de mim. Você é importante. Você merece ser respeitada. Você merece ser amada. Quando foi que eu esqueci disso? Quando foi que comecei a achar que meu valor estava apenas em ser útil, em ser necessária para os outros? Fechei a carta cuidadosamente e guardei de volta na caixa. Levantei e fui até o espelho. Olhei para o meu reflexo. Não reconhecia aquela mulher. Ela parecia derrotada, apagada, sem vida. Mas eu ainda estava ali, ainda estava de pé, ainda tinha escolhas a fazer. Percebi naquele momento que tinha duas opções. Podia continuar daquele jeito, me anulando, aceitando ser tratada sem respeito, vivendo nas sombras da minha própria casa. Ou podia escolher a mim mesma. Podia escolher minha dignidade. Antônio tinha razão. Eu merecia ser respeitada. E se meu próprio filho não conseguia me dar isso, então eu precisava me dar. Sentei na cama e comecei a pensar. Pensei em tudo que tinha acontecido, em todas as pequenas concessões que fiz, em todos os limites que não estabeleci. Pensei em como tinha medo de perder Rafael e como esse medo me fez aceitar o inaceitável. Mas a verdade era que eu já tinha perdido Rafael. Não o Rafael físico, que ainda estava ali na casa. Mas o menino que eu conhecia, o filho que eu amava, esse já não existia mais. Ou talvez ele nunca tivesse existido da forma que eu imaginava. Talvez eu tivesse criado uma imagem idealizada dele, e agora estava lidando com a realidade de quem ele realmente era. E essa realidade doía profundamente. Mas eu não podia mais viver na negação. Não podia mais me destruir tentando manter algo que já estava perdido. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi. Não foi um sono tranquilo, foi entrecortado por pesadelos. Mas dormi. E quando acordei na manhã seguinte, senti algo diferente. Não era felicidade, não era paz, era determinação. Tomei um banho longo, me arrumei pela primeira vez em dias, coloquei uma roupa bonita, passei batom, penteei o cabelo. Olhei no espelho e vi um pouco da Irene de antes olhando de volta. Desci as escadas com a cabeça erguida. Rafael e Camila estavam na cozinha, tomando café. Eles ficaram visivelmente surpresos ao me ver. Acho que não esperavam que eu saísse do quarto. Disse bom dia com uma voz firme. Eles responderam claramente desconfortáveis. Servi um café para mim, peguei uma torrada e sentei à mesa com eles. O silêncio era pesado, quase palpável. Mas eu não ia quebrar esse silêncio, não ainda. Depois de terminar o café, olhei para os dois e disse que precisávamos ter uma conversa definitiva. Rafael e Camila trocaram olhares. Ele disse que estava com pressa, que tinha uma reunião importante no trabalho. Eu respondi que era importante também, e que podia esperar até a noite. Ele tentou argumentar, mas o olhar que dei a ele fez com que percebesse que dessa vez eu não ia ceder. Ele disse, com má vontade, que quando chegasse do trabalho, conversaríamos. Passei o dia me preparando mentalmente. Liguei para Silvia e contei o que estava planejando. Ela disse que estava orgulhosa de mim, que estava na hora de eu defender meu espaço. Ofereceu vir comigo para a conversa, mas eu disse que precisava fazer isso sozinha. Quando Rafael e Camila chegaram do trabalho, eu já estava na sala, esperando. Tinha preparado um chá, estava sentada calmamente no sofá. Chamei os dois para sentarem. Eles sentaram no sofá novo, aquele que tinha substituído o de Antônio, e me olharam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Comecei falando com calma. Disse que tinha pensado muito sobre tudo o que tinha acontecido, sobre todas as coisas que foram ditas, que tinha refletido sobre minha postura, sobre meus erros. Rafael abriu a boca para falar, mas levantei a mão pedindo silêncio. Disse que era minha vez de falar e que eles iam me ouvir até o final. Admiti que talvez eu tenha sido superprotetora, que talvez eu tenha feito coisas demais por Rafael quando ele era mais novo, não deixando ele aprender por conta própria, que talvez meu amor tenha sido excessivo em alguns momentos. Vi Rafael assentir, como se eu estivesse confirmando tudo o que ele tinha dito, mas então continuei. Disse que mesmo com esses erros, eu sempre agi com amor,
que tudo o que fiz foi com a intenção de dar a ele o melhor que eu podia, que sacrifiquei minha carreira, meu tempo, minha energia por ele, e que isso merecia no mínimo respeito. Disse que errar não me tornava uma pessoa má, não me tornava alguém que merecia ser tratada como invisível, como intrusa na própria casa, que eu tinha o direito de ser ouvida, de ter minhas opiniões consideradas, de ser tratada com dignidade. Camila estava com uma expressão impassível, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Rafael evitava meu olhar, olhando para as próprias mãos. Continuei. Disse que aquela casa era minha, que tinha sido comprada com o suor meu e de Antônio, que cada cômodo tinha nossa história, nossas memórias. Disse que eu tinha convidado os dois para morarem aqui como um gesto de generosidade, de amor, mas que esse convite não incluía ser desrespeitada, ter minhas coisas descartadas, ser excluída das decisões. Olhei diretamente para Camila e disse que entendia que ela quisesse fazer da casa um lar para ela também, que era natural querer colocar sua marca, sua personalidade, mas que isso não podia ser feito apagando completamente quem eu era, apagando a história daquela casa, que precisava haver respeito, diálogo, consideração. Camila finalmente falou. Disse com aquele tom controlado dela que ela sempre tentou ser respeitosa, que as mudanças eram necessárias, que a casa precisava de modernização. Eu a interrompi. Disse que modernizar era uma coisa, apagar era outra. Que a estante que Antônio fez não era apenas um móvel velho, era uma peça da história da família, que as cortinas que foram jogadas fora não eram apenas tecido, eram feitas por mim, que cada pequena mudança que foi feita sem me consultar era uma falta de respeito. Rafael tentou defender Camila, dizendo que eu estava exagerando, mas dessa vez eu não deixei. Olhei nos olhos dele e disse: Rafael, você me disse que eu só estou aqui porque a casa é minha, não porque vocês querem. Essas palavras me destroçaram, mas também me abriram os olhos. Elas me mostraram que eu preciso fazer escolhas, e eu fiz. Vi o medo passar pelos olhos dele. Acho que ele pensou que eu ia pedir para eles saírem, mas não era isso. Eu disse que eles podiam continuar morando ali, mas que as coisas iam mudar, que daquele dia em diante eu não ia mais aceitar ser tratada como intrusa, que todas as decisões sobre a casa seriam tomadas em conjunto, ou não seriam tomadas, que meus pertences, minhas memórias, seriam respeitados. Disse que eu ia voltar a viver minha vida, que ia sair com minhas amigas, que ia retomar meus hobbies, que ia ocupar meu espaço na minha própria casa sem pedir licença, que não ia mais me esconder no quarto, não ia mais me anular. Camila abriu a boca para falar, mas eu a cortei. Disse que se eles não conseguissem aceitar essas condições, então sim, talvez fosse melhor procurar em outro lugar. Que eu não ia mais viver naquele clima de tensão, naquela dinâmica doentia, que eu merecia paz na minha própria casa. Rafael estava visivelmente desconfortável. Ele disse que eu estava sendo radical, que estava criando ultimatos. Eu respondi que não era ultimato, era estabelecer limites. Algo que eu deveria ter feito desde o começo. Disse que amava ele, que sempre amaria, mas que amor não significava aceitar desrespeito, que eu podia ser mãe dele e ainda assim exigir ser tratada com dignidade. Houve um longo silêncio. Camila olhou para Rafael como se esperando que ele fizesse algo, mas Rafael apenas permaneceu quieto, processando tudo que eu tinha dito. Finalmente, Camila disse que precisava de tempo para pensar sobre aquilo, para conversar com Rafael a sós. Eu disse que não tinha problema, que podiam ter o tempo que precisassem, mas que minha posição estava clara e não ia mudar. Levantei e subi para o meu quarto, deixando os dois ali. Meu coração estava batendo forte, minhas mãos tremiam um pouco, mas eu sentia algo que não sentia há meses. Eu sentia que tinha tomado o controle da minha vida de volta. Naquela noite, ouvi os dois conversando no quarto deles, embora não conseguisse entender as palavras. As vozes estavam alteradas, era claramente uma discussão. Parte de mim sentia culpa por ter causado aquele conflito, mas a outra parte, a parte que estava começando a se fortalecer, sabia que aquilo era necessário. Nos dias seguintes, a casa ficou em um silêncio tenso. Rafael e Camila mal falavam comigo, mas eu continuei firme. Voltei a cozinhar, voltei a usar a sala, voltei a viver. Silvia vinha me visitar com frequência,
e eu a recebia abertamente, fazendo questão de usar a sala para nossas conversas. Uma semana depois da conversa, Rafael bateu na minha porta. Quando abri, ele estava sozinho, com uma expressão cansada. Pediu para entrar e eu deixei. Ele sentou na minha cama, onde tinha sentado tantas vezes quando era criança, quando vinha me contar sobre seu dia, sobre seus problemas. Por um momento, vi o menino que ele foi naquele homem que ele se tornou. Rafael começou a falar, com dificuldade. Disse que tinha pensado muito sobre tudo que eu disse, que conversou bastante com Camila, que percebeu que realmente tinham extrapolado, que tinham me desrespeitado. Ele pediu desculpas. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Ainda tinha um mas no meio, ainda tinha justificativas. Mas era um começo. Ele disse que Camila estava disposta a tentar uma convivência mais harmoniosa, que iam me consultar sobre as mudanças na casa, que iam respeitar meus pertences. Perguntei se ele realmente entendia por que eu tinha ficado tão magoada, se ele realmente compreendia a gravidade do que tinha me dito. Rafael baixou os olhos e ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, com a voz baixa, que sabia que tinha sido cruel, que tinha dito coisas que não devia ter dito, que estava confuso, dividido entre a esposa e a mãe, e que tinha tomado o lado errado de uma forma errada. Disse que me amava, que nunca quis me machucar tanto. Eu senti as lágrimas vindo, mas dessa vez não eram lágrimas apenas de dor, eram lágrimas de alívio, de esperança. Abracei meu filho e ele me abraçou de volta. Foi um abraço longo, daqueles que curam um pouco as feridas. Mas eu sabia que um abraço não resolvia tudo. As palavras ditas não podiam ser apagadas. A confiança quebrada não seria restaurada da noite para o dia. Seria necessário tempo, seria necessário ações consistentes, seria necessário mudança real. Disse isso a Rafael. Disse que aceitava o pedido de desculpas dele, mas que precisaria ver mudanças reais. Que precisaria ser tratada com respeito não apenas por alguns dias, mas consistentemente. Ele assentiu, dizendo que entendia. Disse que ia se esforçar, que ia conversar com Camila, que as coisas iam melhorar. Quando ele saiu do quarto, eu me sentei na cama e respirei fundo. Não sabia se as coisas realmente iam melhorar. Não sabia se Camila estava genuinamente disposta a mudar ou se era apenas uma estratégia temporária. Mas eu sabia que tinha feito minha parte. Tinha estabelecido meus limites, tinha defendido minha dignidade. E continuaria fazendo isso, quantas vezes fosse necessário. As semanas seguintes foram de adaptação. Camila continuava fria comigo, mas pelo menos era educada. Quando surgiam decisões sobre a casa, ela me consultava, embora fosse óbvio que fazia isso com má vontade. Rafael se esforçava mais, voltou a passar tempo comigo, a conversar, a me incluir. Não era como antes, nunca seria como antes, mas era algo. Um dia, Camila mencionou que tinham encontrado um terreno interessante em um bairro próximo, que estavam pensando em construir uma casa. Meu coração deu um salto de alegria, mas mantive a expressão neutra. Disse que achava uma ótima ideia, que era importante eles terem seu próprio espaço. Camila pareceu surpresa com minha reação positiva. Acho que esperava que eu ficasse chateada, que tentasse impedi-los. Mas a verdade era que eu queria minha casa de volta. Queria voltar a ter meu espaço, minha paz, minha rotina. E mais importante, queria um relacionamento saudável com meu filho, o que seria impossível continuando a morar juntos. Nos meses seguintes, Rafael e Camila começaram o processo de construção da casa deles. Eles saíam aos fins de semana para acompanhar a obra, ficavam empolgados conversando sobre os projetos. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me sentia bem com isso. Comecei a retomar minha vida. Voltei ao grupo de leitura com Silvia. Comecei um curso de pintura que sempre quis fazer. Reformei o jardim, plantando novas flores ao lado das roseiras de Antônio. Aos poucos, fui redescobrindo quem eu era, além de mãe, além de esposa. Descobri que gostava de pintar. Descobri que tinha opiniões fortes sobre literatura que antes eu não expressava. Descobri que podia ser feliz sozinha, que solidão não era a mesma coisa que abandono. Quando a casa de Rafael e Camila ficou pronta, 1 ano depois, a mudança deles foi tranquila. Sem brigas, sem drama. Apenas uma transição natural. Eles se mudaram em um sábado ensolarado.
Ajudei a empacotar algumas coisas, dei alguns móveis que eles precisavam. Rafael me abraçou na despedida e disse obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por ter me acolhido. Obrigado por ter me ensinado a estabelecer limites, mesmo que de forma difícil. Quando eles saíram e a porta se fechou, fiquei parada no meio da sala vazia. Vazia de gente, mas cheia de possibilidades. Sentei no sofá, aquele que Camila tinha comprado e que agora ficaria comigo, e olhei ao redor. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio de paz. Nos dias seguintes comecei a redecorar. Trouxe de volta algumas fotos de família que Camila tinha guardado. Comprei almofadas novas, coloridas, que me faziam sorrir. Coloquei música alta sem me preocupar se estava incomodando alguém. Cozinhei o que eu queria, quando eu queria. E pela primeira vez em anos, me senti em casa na minha própria casa. Rafael vinha me visitar uma vez por semana. Às vezes trazia Camila, às vezes vinha sozinho. Nossas conversas eram mais leves agora, mais genuínas. Ele me contava sobre o trabalho, sobre os planos deles. Eu contava sobre meu curso de pintura, sobre o livro que estava lendo. Não era a relação que eu tinha imaginado quando ele era criança, mas era real, era honesta, era saudável. Um dia, Rafael veio sozinho para almoçar. Enquanto comíamos, ele disse que tinha estado pensando muito sobre tudo o que aconteceu, que tinha conversado com um terapeuta, algo que Camila tinha sugerido. Ele disse que estava começando a entender muitas coisas sobre si mesmo, sobre como tinha se comportado. Disse que percebia agora que tinha sido injusto comigo, que tinha deixado Camila influenciá-lo demais, que tinha perdido sua própria voz no relacionamento, que estava trabalhando nisso, tentando encontrar um equilíbrio. Eu ouvi em silêncio, deixando ele falar. Quando terminou, segurei sua mão e disse que estava orgulhosa dele por estar buscando ajuda, que reconhecer nossos erros e trabalhar neles era sinal de maturidade, que eu também estava aprendendo muito sobre mim mesma, sobre onde eu errei, sobre como posso ser melhor. Disse que o amava, que sempre amaria, mas que aprendi que amar não significa aceitar tudo, que amor saudável vem com respeito, com limites, com espaço para ambas as pessoas crescerem. Rafael teve lágrimas nos olhos. Disse que sentia muito, muito mesmo, por tudo que tinha me colocado para passar, que as palavras que disse naquela noite, sobre eu estar ali só porque a casa era minha, o assombravam, que ele gostaria de poder apagar aquilo. Eu disse que não precisava apagar, que aquelas palavras, por mais dolorosas que foram, me acordaram. Me fizeram ver que eu tinha perdido a mim mesma. Me fizeram buscar de volta minha força, minha identidade. Que de certa forma, por mais difícil que tenha sido, aquele momento foi um ponto de virada necessário. Nós terminamos o almoço conversando sobre coisas mais leves. Ele me ajudou a lavar a louça, algo que fazia quando era adolescente e que tinha parado de fazer quando se casou. Esses pequenos gestos significavam muito para mim. Quando Rafael saiu, sentei no jardim. As roseiras de Antônio estavam floridas, misturadas com as novas plantas que eu tinha colocado. Era uma bela metáfora, eu pensei. O antigo e o novo coexistindo, se complementando. Pensei em Antônio e em como ele ficaria feliz em ver que eu tinha encontrado minha força novamente, que eu tinha honrado sua memória, não apenas guardando o passado, mas também construindo um futuro. Olhei para a casa, minha casa, e senti gratidão. Gratidão por ter um teto, por ter saúde, por ter uma segunda chance de viver. Gratidão também pela dor, porque foi ela que me ensinou o que eu não sabia sobre mim mesma. Silvia veio me visitar naquela tarde. Nós sentamos no jardim, bebendo chá gelado, conversando sobre tudo e sobre nada. Ela comentou como eu estava diferente. Disse que havia uma luz nos meus olhos que não via há muito tempo. Eu sorri e disse que era porque finalmente tinha aprendido uma lição que deveria ter aprendido antes. Que meu valor não depende do que faço pelos outros, que eu sou valiosa simplesmente por existir, que mereço respeito, amor, dignidade, independente de ser mãe, esposa ou qualquer outro papel. Silvia segurou minha mão e disse que sempre soube disso sobre mim, mas que ficava feliz que eu finalmente tinha descoberto. Nós rimos juntas, 2 tipos de riso. O riso de quem superou tempestades e o riso de quem sabe que ainda há muito pela frente, mas está pronta para enfrentar.
Enquanto o sol se punha naquele dia, pintando o céu de laranja e rosa, eu me senti completa. Não porque tinha tudo o que queria, não porque minha vida era perfeita, mas porque tinha feito as pazes comigo mesma, porque tinha escolhido a mim mesma. E essa é a minha história. A história de como as palavras mais dolorosas que ouvi do meu filho se tornaram também as mais libertadoras, porque me mostraram que eu tinha me perdido e me deram a coragem de me encontrar novamente. Hoje sou Irene, 58 anos, mãe, viúva, pintora, leitora, amiga. Sou mulher que aprendeu que merece respeito e que nunca mais vai abrir mão disso. Obrigado por ouvir minha história. E não esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar as próximas histórias que serão ainda mais emocionantes. Tenho muito para compartilhar.